Olá, estudantes! Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso conteúdo de ciências, a nossa aula, vamos falar de educação no trânsito. Vamos lá? Os acidentes acontecem de forma inesperada. Em casa, na escola, na rua ou em qualquer outro lugar em razão de falta de alguns cuidados ou por distração. Quando saímos de casa, o primeiro lugar que encontramos são as ruas e os trânsitos, que nos leva a um destino. Hoje, vamos falar da educação neste caminho, abordando regras de trânsito que contribuam para a prevenção de acidentes. Cidadão do mundo. Quem você acha que deve saber regras de trânsito? Motoristas, a fim de se habilitar para conduzir veículos? E você? Você está nesse trânsito? Como motorista ou como pedestre? Aprender as regras de trânsito não é apenas obrigação de motoristas, mas é uma questão de cidadania e de segurança e pode contribuir para a gentileza no trânsito. Todos nós, cidadãos, precisamos garantir um bom funcionamento e a organização do nosso meio ambiente. E meio ambiente é todo local que me cerca, onde eu vivo. Se eu estou dentro de casa, é o meu meio ambiente. Se eu estou no trabalho, é o meu meio ambiente. Mas como eu saí de casa e fui parar no trabalho? Eu fui pelo trânsito. O trânsito também é o meu meio ambiente. Faixa de pedestre. Ao sair da sua casa, utilize as calçadas para caminhar. E quando for atravessar a rua, favor utilizar a faixa de pedestre para atravessar. Olhe várias vezes de um lado e o outro lado, tá? Para os dois lados antes de atravessar. E atravesse sempre em linha reta, não atravesse na diagonal. Nos bairros, geralmente, onde não tem muita movimentação, geralmente não tem a faixa de pedestre. Mas, da mesma forma, você deve olhar de um lado e do outro antes de atravessar. Em locais com semáforo, o pedestre ele deve aguardar a sinalização para atravessar na faixa, a fim, assim, de garantir a sua própria segurança. Caso não haja o semáforo e o pedestre ele queira atravessar, então, ao iniciar uma travessia, tá, na via, o motorista ele deve parar, aguardar o pedestre atravessar, depois ele seguir em frente. Então, mesmo que haja faixa e você for atravessar, olhe de um lado para o outro, tá? Garantindo a sua segurança, preocupando com você. Depois você atravesse a faixa, mesmo que seja obrigação do motorista passar para você atravessar na faixa, ok? Semáforos. O funcionamento dos semáforos acontece na ordem verde, amarelo e vermelho, de baixo para cima, repetindo-se em todo instante. No verde, o motorista ele pode passar livremente. Já no amarelo, ele deve ter mais atenção. Por quê? Porque indica que logo após o sinal vai ficar vermelho, tá? E quando o sinal fica vermelho, indica que o motorista não pode passar. Ele tem que esperar novamente o sinal ficar verde. Existem também os semáforos para os pedestres, tá? Ele tem uma figura de um homenzinho nas cores vermelho, que indica que o pedestre ele deve ficar parado. Assim, a imagem, o homenzinho ele tá na posição parado. Já o verde, ele indica que você pode atravessar. Assim, você já consegue visualizar que o homenzinho, ele tá numa posição de travessia, não é isso?
Aqui na nossa cidade, no bairro Ilha dos Araújos, nós temos uma botoeira. E o que é uma botoeira? Ele é um equipamento onde no semáforo possui um botão e aí você aciona esse botão. Logo após você acionar o sinal para o pedestre, ele vai ficar verde e vai contar um certo tempo. O tempo que o pedestre leva para atravessar do outro lado da via, tá? Logo após o pedestre atravessar, contando aí esses segundos, o sinal vai ficar vermelho novamente e aí o pedestre não pode atravessar. Quando chega do outro lado, tem novamente o mesmo equipamento. Porque se você quiser atravessar de lá para cá, funciona da mesma forma. Você vai apertar a botoeira, tá? É um botão aonde aciona o sinal verde para você passar, tá certo? Dentro dos veículos. Ao entrar no veículo, coloque o cinto de segurança. As crianças, elas devem se sentar no banco de trás e também colocar o cinto de segurança. Além disso, elas devem usar a cadeirinha apropriada, porque a criança ela não pode, no caso, sentar no banco sem o uso da cadeirinha. O cinto de segurança, ele é numa posição que ele permanece aqui no meio do peito, ok? Então, se acontecer algum acidente, você está seguro. A criança, ela é menor, então o tronco dela é menor. Esse cinto de segurança, ele vai pegar no pescoço dessa criança. Então, se acontece um acidente, a criança ela é enforcada. Por esse motivo, a criança necessita de uma cadeirinha ou de um assento elevado para que ela fique na posição adequada, tá certo? Então, procure se informar a respeito de qual a idade, qual é o peso, qual é o tamanho correto para sua criança, para o uso da cadeirinha ou para retirar esse uso. Não utilize aparelhos de celular enquanto dirige ou conversa ou anda, tá? Então, pedestre, estou andando, não utilize o celular. O motorista, estou dirigindo? De forma nenhuma. Quando você, pedestre, está andando, falando no celular, conversando, né, no aplicativo de rede social, você não está prestando atenção no que te cerca. Você pode cair, tropeçar ou acontecer algo pior. Pulei aqui, ó. Pulei aqui quando eu falo sobre o uso exclusivo de cinto de segurança, até mesmo para passageiros no banco de trás. As pessoas geralmente entram no veículo e aí pensam assim, aqui no banco de trás não tem problema. Ou espera o motorista estar vigiando para que ele entre e coloque o cinto de segurança. Você sabe que é necessário o uso do cinto de segurança. Então, você não precisa esperar o motorista chamar a sua atenção ou pedir para que você coloque o cinto. Ao entrar no veículo, já coloque o cinto de uma vez, ok? Se beber, não dirija. Volte para casa de táxi, de ônibus ou de carona. Essa situação aqui, ela já deveria, sim, ser consciente para todos. Quando você está alcoolizado e você entra em um veículo para dirigir, você está colocando em risco a vida de outras pessoas, a sua vida. Então, chame um aplicativo que te leve aonde você quer, vá de ônibus, vá de táxi. Você vai estar assim, muito mais seguro. Não jogue objetos para fora de veículos. Não sei se já aconteceu com você, aluno aí em casa, de você estar ou num ponto de ônibus ou até mesmo no trânsito e aí você vê o lixo voando de alguns carros. Quando isso acontece comigo, gente, de verdade, eu fico indignada. Por quê? No dia de hoje, como, a gente ainda não tem algumas pessoas que não têm a consciência de que o lixo, ele não deve ser jogado na rua para o próprio bem da pessoa. Então, mantenha sempre dentro do veículo uma sacola plástica ou até mesmo dentro da sua bolsa. Coloque todo o lixo ali, quando você chegar em casa, você vai descartar esse lixo no local correto.
Agora, nós vamos ver aqui algumas placas de sinalização mais comuns no nosso dia a dia, no nosso trânsito. Primeira placa, a letra E cortada. O que está significando? Que é proibido estacionar. O condutor do veículo, ele pode parar para que a pessoa entre ou saia do veículo, mas ele não pode abandonar a direção, então ele não pode estacionar, tá? Essa placa aqui indica que é proibido estacionar. A próxima placa está escrito pare. Aqui está indicando que a parada é obrigatória. Geralmente nós encontramos em cruzamento de vias. Isso aqui serve apenas para motoristas? Não. Se cruzamento de via é ali em grande movimento, você, pedestre, também deve parar para olhar para um lado e para o outro, né? Ver se está vindo algum veículo para depois você atravessar. Aqui na placa onde temos 80, e aí nós temos as siglas aqui km/h, significa que é o limite da via, 80 km por hora. É ali o limite que o veículo pode passar, o limite de velocidade daquele veículo. Ele pode passar ali na via somente até 80 km por hora. Próxima imagem, nós temos duas setinhas, uma indo e uma vindo. Significa que é o duplo sentido de circulação de veículos. Tem uma mão para ir e tem uma mão para vir, ok? Próxima imagem, nós temos uma bicicleta e uma faixa vermelha no meio. Significa que é proibido o trânsito de bicicleta, quando você vê aqui essa imagem. Lembrando que a ciclovia é que é o local adequado para as bicicletas andarem. Tá? Então, se tem uma ciclovia, é porque ali é o local correto do ciclista passar. Próxima imagem, onde nós temos um bonequinho e tem uma faixa vermelha. Significa que é proibido o trânsito de pedestres. Então, os pedestres não podem passar aonde tem essa placa. Próxima imagem é um triângulo invertido. Ele significa que é para você dar a preferência. Então, o motorista, quando ele vê essa placa aí, ele sempre tem que dar preferência para o próximo motorista que está passando. Na nossa última imagem, nós temos aí lombada, que é o famoso quebra-mola. Por que que tem esse nome, quebra-mola? Porque se a pessoa passa correndo ali, a mola do carro não aguenta, não é verdade? E por que que é colocado? Geralmente é colocado para que o motorista, os veículos, diminuam a velocidade ali. Então, para ele passar naquele local e não prejudicar o veículo dele, ou até mesmo sofrer um acidente, ele deve diminuir a velocidade e passar ali na lombada. Então, aquele local próximo ali vai sempre estar passando veículos numa velocidade menor. Leis para todos. Muitos pedestres não respeitam essas leis, atravessando as ruas em locais que não possuem a faixa de pedestre ou mesmo os semáforos, atravessando em locais de grande movimentação de veículos. Isso é errado, pois pode causar atropelamentos em razão da falta de sinalização. O motorista, ele está vindo em alta velocidade, que é o limite da via, e ele não está atento àquela situação, porque ali não está sinalizando. Quando que acontece isso? Nós podemos perceber que aqui não é uma área urbana. Nós vimos aqui de um lado e do outro, não possui cidade. Aqui está sinalizado um limite da via. Então, o motorista, ele está dentro do limite da via. De repente, surge um pedestre. Esse motorista, ele está preparado para frear? Ele não está preparado. Então, o pedestre, ele deve procurar ou um local lá na frente, onde é o melhor local para ele atravessar, ou geralmente nesses locais possui uma passarela aqui no alto, aonde ele pode andar, tá? Então, quando você faz isso, você coloca em risco a sua vida e coloca também em risco a vida das pessoas que estão dentro dos veículos próximos ali.
Um grande problema do trânsito é a falta de respeito dos motoristas de carros, ônibus com os motoqueiros. É uma das maiores causas de morte, pois os acidentes eles são constantes. Os motoqueiros também não costumam respeitar as leis de trânsito, cortando os carros de qualquer jeito, passando por cima das calçadas, avançando os sinais e andando em excesso de velocidade. Então, no sentido de promover uma maior humanização nas estradas e ruas, foi criado o Dia Nacional do Trânsito. E esse dia, o Dia Nacional de Trânsito, é o dia 25 de setembro. É um dia em que nacionalmente comemora o Dia Nacional do Trânsito, então é em todo o Brasil. Esse dia, ele foi escolhido para as comemorações no Dia do Trânsito como uma referência direta ao Código de Trânsito Brasileiro. É importante deixar bem claro que o entendimento da palavra trânsito, ela faz menção a todo o tráfego de pessoas, objetos e animais que acontecem por meio da utilização de algum transporte de locomoção ou por algum meio de locomoção até mesmo a pé, tanto em vias públicas quanto em vias particulares. Esse dia, ele está inserido dentro da Semana Nacional de Trânsito. Quando que acontece essa semana? Então, essa semana acontece geralmente do dia 18 até o dia 25 de setembro em todo o Brasil. E aí, são realizadas atividades educativas organizadas em diversas cidades do Brasil, que propõem a conscientização de condutores de veículos e de pedestres. Essas atividades são promovidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Agora, vamos para a nossa atividade proposta aí para você, ok? A foto abaixo, ela representa uma placa de trânsito. Então, observe, olha, nós temos aqui duas pessoas, dois bonequinhos, um maior e um menor. O menor parece estar de vestidinho, tá vendo? Com algo em mãos, que parece ser um caderno. Aqui nós temos uma faixa de trânsito, tá vendo? Olha. Então, após essa interpretação aqui, minha com você, o que você vai fazer? Você vai responder a pergunta. Em sua opinião, o que esta placa informa aos motoristas? O que você acha que essa placa está querendo dizer aos motoristas? Ok? E assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube SMEDGV e acesse as nossas redes sociais @SMEDGV. Até uma próxima aula. Tchau!